Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Mil e vou trabalhar com vocês os desafios que uma instituição costuma enfrentar quando ela resolve implementar a educação híbrida. Quando a gente resolve que nós queremos alterar a educação presencial, trazendo algumas vantagens da educação à distância, ou levar as vantagens pedagógicas da educação presencial para a educação à distância, constituindo uma educação híbrida, uma educação misturada, em que mistura aí vantagens das tecnologias digitais para o processo educacional, ou vantagens pedagógicas da educação à distância, da educação presencial para uma melhor educação híbrida, para hibridizar a educação, a gente enfrenta alguns desafios e é nesse foco que eu vou bater um papo com vocês agora. Nós vimos na unidade 1 com o Claudinei e o Gustavo um pouco das noções gerais da abordagem pedagógica chamada educação híbrida. Na sequência, a gente já trouxe para vocês um pouco as estratégias de como implementar, só que agora nós temos que falar um pouco do que costuma não dar certo, de quais são as dificuldades enfrentadas, de quais são os elementos que nós temos que considerar, antecipar para implementar com melhor qualidade, para ter sucesso nessa implementação de uma inovação pedagógica denominada educação híbrida. Como qualquer inovação, a gente costuma ter resistência, ter dificuldade, ter desafios a serem enfrentados, porque é algo novo e a novidade costuma incomodar, costuma desestabilizar aqueles padrões que estavam acontecendo normalmente e a gente precisa antecipar essas possíveis transformações que a inovação vai trazer para a instituição para realizar um conjunto de ações estratégicas para ter sucesso nesse processo. Então é sobre isso que vamos falar nessa unidade, nessa terceira unidade, para arrematar essa reflexão. Então nós separamos para vocês 10 desafios que nós vamos tratar ao longo da oferta desse componente curricular. Obviamente existem outros desafios, mas esses 10 são essenciais que vocês não percam de vista, porque eles são muito frequentes quando vamos implementar a educação híbrida. Quais são esses 10 desafios? Bom, o primeiro deles a gente denomina de transição turbulenta porque é um processo mais macroscópico, é institucional. A gente tem que antecipar tudo que vai acontecer naquele processo de inovação, no caso pedagógica, e essa inovação ela vai incomodar estruturas, então nós temos que tentar antecipar e isso vai gerar uma turbulência com certeza. Vai incomodar estruturas já estabelecidas, vai incomodar certezas, vai incomodar processos que já estão constituídos e quando essa inovação, como qualquer inovação, mexe com essas estruturas, nós temos que antecipar a turbulência, a desestabilização que esse processo vai implementar e nós temos que tentar buscar uma solução para essa turbulência, tentar buscar uma estabilização de modo a não ser catastrófico e ser um processo um pouquinho mais suave, um pouquinho mais sereno. Mas que a turbulência vai acontecer, vai. Então, quando a gente fala em transição turbulenta, a instituição tem que antecipar as resistências, a falta de preparo, a questão da dificuldade enfrentada para adequar a estrutura, adequar todo o processo, preparar as pessoas para assimilar essa transição. Então, nesse processo, a instituição tem que desenvolver ações, estratégias para manejar essa transição, manejar essas dificuldades, de modo que elas sejam mais leves e não um processo de problema para a implementação da educação híbrida. Senão, logo no começo, a implementação dessa abordagem pedagógica já vai ser prejudicada por conta dessas resistências, dessa falta de preparo institucional, da dificuldade que a instituição tem de assimilar essas questões. Um segundo desafio refere-se à mudança de mentalidade institucional. Então as pessoas têm que mudar a percepção que elas têm do ensino-aprendizagem tradicional, de como faziam até agora, e incorporar uma nova proposta pedagógica mais dinâmica, mais diferente do que era até agora, e por isso nós temos que trabalhar nessa perspectiva de mudar a mentalidade institucional, de todo mundo envolvido, professor, estudante, gestores, servidores, de modo que a mudança cultural ela aconteça de modo mais orgânico e a gente assimile essa mudança cultural, essa mudança na proposta pedagógica em prol da melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem. E aí vale a dica que normalmente a estratégia para superar esse desafio, como já foi dito na unidade anterior, tem a ver com o envolvimento de toda a instituição. Envolvimento de gestores, de estudantes, professores, técnicos, de modo que todo mundo estando por dentro de como é o processo vai facilitar o entendimento e a proatividade para superar preconceitos e envolver todo mundo na nova mentalidade do que é ensino-aprendizagem, diferente daquela anterior. Faz muita diferença essa estratégia de envolver nessa nova abordagem cultural, nessa nova mentalidade da instituição, na cultura institucional, esse processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico que é promovido pela educação híbrida. E aí um terceiro desafio aparece na pauta que tem a ver com a revisão de toda a estrutura que a gente tem na instituição, especialmente em termos de processos institucionais. A gente tem um conjunto de fluxos normalmente na organização, na instituição, e a gente tem que rever esses processos antes mesmo de implementar a educação híbrida. Essa antecipação ela é muito importante de fazer um mapeamento da estrutura institucional, de fazer um mapeamento das normas e processos, de como é que tudo acontece até agora,
por exemplo, de como é que faz a matrícula, de como é que se empresta um livro na biblioteca, como é que funciona o processo de editar e de seleção, como é que funciona o processo de oferta de uma disciplina, de avaliação, de lançamento de notas. Tudo isso tem que ser antecipado, todos os processos e normas institucionais têm que ser antecipados, porque essa revisão ela é essencial para que a gente possa ter mais sucesso na implementação da educação híbrida. Como quarto desafio, a gente tem a comunicação. Esse processo comunicacional numa instituição é muito importante em qualquer sentido. Mas quando falamos numa inovação, como essa tentativa de incorporar a educação híbrida no seio institucional, é muito importante que haja um movimento de trazer todo mundo para dentro. E aí a comunicação ela é essencial, porque ela tem que ser descentralizada, todo mundo tem que ser informado de tudo, como é que está andando, tem que ser convidado inclusive a participar. Então, além de ser descentralizada, ela tem que ser transparente. Então, a comunicação transparente e descentralizada, ela vai ajudar a capilarizar a instituição, a trazer a instituição para o processo de transformação pedagógico que era mais tradicional e para um processo mais dinâmico. Então, quando as pessoas entendem o que está acontecendo, têm ciência de tudo que está acontecendo, fica mais fácil de efetivar as transformações que a gente deseja em termos pedagógicos. Então, nesse processo, é muito importante que os estudantes, professores, gestores, técnicos, todo mundo, todos os atores institucionais estejam envolvidos com o processo, e aí a comunicação ganha uma importância nessa eficácia de termos todo mundo envolvido, engajado no processo de transformação pedagógica que a gente quer em termos de educação híbrida. O quinto desafio refere-se ao financiamento. Obviamente, nós temos que ter investimento adequado para esse processo. Uma inovação, como qualquer outra, ela vai exigir mudança de estrutura, envolvimento de pessoal, capacitação de pessoal, essa formação de professores e estudantes, a criação de infraestrutura tecnológica, infraestrutura material, de espaço físico, enfim. Todo esse movimento ele exige um investimento adequado. E esse investimento requer que a gente angarie recursos, então nós temos que conseguir esses recursos para investir na implementação da educação híbrida, inclusive planejar adequadamente o investimento de modo que a gente tenha aí, durante um período, sei lá, ao longo de um ano, nós temos um conjunto de ações que vão requerer investimentos financeiros, principalmente, e esse investimento ele vai ser mais adequado se for pautado num planejamento de como é que eu vou gastar esse dinheiro e como é que eu vou desenvolver essas ações que passam pela inovação, pela reestruturação institucional, tendo ciência de que isso tem um custo e que isso exige recursos e, portanto, a melhoria pedagógica pautada na educação híbrida, ela precisa dessa previsão de recursos financeiros para desenvolver as atividades com melhor qualidade e com mais possibilidade de sucesso. Então é necessário que a gente consiga os recursos para a implementação, para investimento em tecnologia, infraestrutura e etc. Inclusive, planejar adequadamente a execução desses recursos, de modo que eles sejam otimizados para a gente ter qualidade na implementação dessa inovação. O sexto desafio, para mim, é um dos mais importantes, porque na prática é onde eu percebo o gargalo da implementação da educação híbrida. Nós já fizemos isso na prática e sabemos que quando a gente fala de sistema acadêmico, é o sistema acadêmico que é o ponto-chave para a implementação da educação híbrida. Então é essencial que a gente não perca de vista que a adequação do sistema acadêmico da instituição, ele tem que dar conta das especificidades e complexidade da abordagem pedagógica chamada educação híbrida. A educação híbrida, ela exige que a gente tenha um cuidado na hora de preparar uma disciplina, de ofertar a disciplina na proposta presencial ou à distância ou misturada, e essa ideia de complexidade, de especificidade, ela traz consigo uma dificuldade de gerenciamento. E quem vai controlar, quem vai gerenciar a formação do estudante é exatamente o sistema acadêmico. Então, se a instituição tem consciência da necessidade de adequar o sistema acadêmico para dar conta da educação híbrida, isso deve ser feito de modo antecipado da primeira oferta de uma disciplina nesse processo. Porque é o sistema acadêmico que vai possibilitar que o aluno se matricule, que ele escolha uma disciplina, uma oferta que seja virtual ou presencial ou híbrida. Lembrando que isso tem tudo a ver com a legislação que nós temos. A legislação atual aceita 40% de educação à distância na educação presencial, e se um aluno escolher mais disciplinas virtuais do que presenciais, ele acaba extrapolando o seu certificado, vai ter mais disciplinas virtuais do que a legislação permite. Então, se ele escolher mais do que 40%, isso pode ser um problema e quem vai gerenciar isso é o sistema acadêmico. Então, além de questões técnicas, questões pedagógicas, questões de gerenciamento pessoal do estudante e institucional do ponto de vista da coordenação do curso, da docência, temos também questões que o sistema acadêmico vai ajudar a gerenciar do ponto de vista legal, do ponto de vista de normativa institucional. Então é essencial que a gente modifique o sistema acadêmico para dar conta dessa complexidade, dessas especificidades
da abordagem pedagógica híbrida. E nesse sentido, é importante a gente falar de um aspecto muito importante, que é essa modificação do sistema para adequar as particularidades, as escolhas acadêmicas do estudante, as particularidades da educação híbrida, que tem a ver com a docência. Se a gente não tiver um sistema que controla, do ponto de vista de normativa institucional, meia dúzia de estudantes pode interessar por uma educação presencial, pela oferta daquela disciplina presencialmente, e outra meia dúzia pode se interessar pela oferta virtual. Então o mesmo professor vai ter que oferecer a disciplina 2 vezes, o que não é adequado, porque vai dobrar o esforço docente, vai sobrecarregar o professor, a instituição vai ter que oferecer o dobro de disciplina, e não é para isso, não é assim que funciona a ideia mais efetiva, mais interessante de educação híbrida. O ideal é que o sistema acadêmico possa gerenciar a oferta, de modo que o estudante possa escolher aquela oferta que está em pauta, que pode ser um semestre presencial, no outro virtual, que pode ser 2 professores diferentes oferecendo a mesma, que pode ser o mesmo professor oferecendo as 2 formas, mas de qualquer forma não pode ser uma duplicata, não pode ser uma duplicação do esforço docente para sobrecarregar o professor, porque não é assim que a gente deve trabalhar a implementação da educação híbrida. Não é para ser uma penalização para alguns grupos, para o aluno, para o professor, para a instituição, é para ser algo interessante, algo rico para a melhoria da qualidade da formação do estudante por aquela instituição. A partir daí, temos então mais um desafio que tem a ver com a avaliação de todo o processo. Então tá bom, a gente resolveu implementar, a gente fez todo esse mapeamento anterior, a gente fez um trabalho de mudança de mentalidade, preparou o sistema acadêmico, está tudo pronto para implementar. Quando a gente começa a implementar, desde antes mesmo de implementar, nós temos que pensar num processo de avaliação de tudo isso. Então a gente tem que ter isso muito claro, inclusive organizando em etapas a avaliação do processo, porque essa avaliação contínua ela é essencial para a melhoria da qualidade ao longo do caminho. Nós temos que corrigir rumos que possam fugir do que nós tínhamos planejado e a avaliação ela é essencial nesse processo. Aliás, é para isso que ela existe. Então nós temos que criar um planejamento com etapas de desenvolvimento de todo esse processo, inclusive trazendo para perto uma ideia de ter feedbacks, de modo que a gente possa pegar esse feedback e fazer uma avaliação de quais são os novos rumos que nós queremos, já que esse feedback pode não ser positivo em alguns aspectos. Então essa avaliação contínua ela é importantíssima, ela precisa ser planejada, ela tem que ser bastante orgânica, envolvendo todo o processo, envolvendo a aprendizagem, o aluno, questões técnicas, questões pedagógicas, questões institucionais, questões financeiras. Então é uma avaliação contínua de modo macroscópico e isso é essencial para a efetividade da implementação de uma inovação como essa que nós queremos, de melhorar pedagogicamente, de aprimorar os aspectos de ensino-aprendizagem a partir de uma abordagem pedagógica chamada educação híbrida. Então a avaliação contínua ganha um peso essencial na qualidade da implementação dessa inovação. Na sequência, nós temos 2 desafios que, de certa forma, estão articulados e que têm a ver com o professor e com o estudante. Esse desafio que tem a ver com o professor é o desenvolvimento contínuo do profissional docente. Nós temos que nos preocupar em prepará-lo, em trazer para o processo, como já falamos anteriormente. Nós temos que preparar uma formação para que ele tenha condições, inclusive de conhecimentos, não só de conteúdo e conhecimentos pedagógicos, que também são essenciais de serem adequados ao processo de formação pela educação híbrida, mas também em termos de formação técnica, formação comunicacional, formação gerencial, porque o ensino-aprendizagem baseado na educação híbrida vai exigir do professor essa capacidade de gerenciar turmas, mesmo não estando presencialmente em sala de aula, essa capacidade de fazer uma avaliação mais adequada do processo à distância, vai ter que, enfim, vai exigir do professor certas destrezas, certas capacidades, certas competências que ele não precisaria necessariamente na educação presencial. Então, preparar e desenvolver, apoiar e acompanhar o professor nesse sentido de formação e desenvolvimento das suas competências é essencial para que ele possa adequar o seu perfil ao perfil exigido pela educação híbrida. Do ponto de vista do estudante, temos aí um outro desafio que é muito importante, que tem a ver com a preparação do estudante para estudar na educação híbrida. O estudante está culturalmente acostumado com a formação presencial, de corpo presente em sala de aula, e aqui nós temos a necessidade de deixá-lo ciente do que é essa nova abordagem, de como é que ela funciona, quais são as inovações, como é que é essa abordagem pedagógica em termos de inovação, do ponto de vista prático, como é que essa abordagem vai implementar mudanças na sua forma de estudar, de se organizar, porque um dos problemas maiores que temos na educação à distância e educação híbrida é a instituição pressupor que o estudante estuda igual na educação presencial ou na educação à distância. E não é verdade. Na educação à distância, o estudante tem que ser protagonista, tem que ser mais envolvido, tem que ter disciplina, tem que se organizar, porque ele não tem ali aquela ideia de corpo presente em sala de aula como sendo a necessidade básica.
Ele vai ter que se organizar, ele vai ter que participar, porque esse envolvimento faz parte da aprendizagem na educação híbrida e na educação à distância. E isso a instituição tem que preparar o estudante de antemão, porque significa uma mudança cultural na sua percepção, na sua forma de organizar o seu pensamento, na sua forma de estudar, na sua disciplina, para poder dedicar melhor aos estudos. Então a instituição tem que cuidar de orientações não só técnicas, não só pedagógicas, não só comunicacionais, mas de uma forma mais geral, mais orgânica, para que o estudante esteja em condições de efetivamente tirar proveito dessa abordagem pedagógica de educação híbrida. Então essa orientação geral do estudante, ela é essencial em termos de uma dificuldade que pode ser antecipada para a gente não deixar o estudante sem as condições adequadas para a formação pela educação híbrida. Esse desafio ele é muito importante, assim como o professor, de deixar todo mundo ciente e orientado do ponto de vista técnico, pedagógico, comunicacional, gerencial, porque isso afeta a forma como o ensino e a aprendizagem, na perspectiva do professor e do estudante, é implementado quando a gente resolve ter essa abordagem pedagógica como essencial para o dia a dia do ensino-aprendizagem. E aí, por fim, temos o último desafio que a gente elegeu para essa conversa de hoje, que tem a ver com a acessibilidade, com a equidade, que é muito importante. Na educação presencial, já temos muitos desafios parecidos com esse, mas na educação à distância, na educação híbrida, nós temos uma potencialização dessa dificuldade, que é o fato do estudante com alguma dificuldade, alguma deficiência, com alguma carência, não ser tratado da mesma forma na educação virtual e na educação presencial. E nós temos que antecipar essas possíveis dificuldades e preparar a instituição para atender também esse perfil estudantil. Vai fazer diferença da perspectiva pedagógica, portanto o professor tem que ter essa clareza. Vai ter dificuldade do ponto de vista de infraestrutura, portanto a instituição e a coordenação do curso tem que ter essa preocupação também. Então, de um ponto de vista geral, nós temos clareza de que a acessibilidade e a equidade ela é um desafio latente, importantíssimo, e nós temos que fazer um movimento de incluir todos os alunos, todos e todas os estudantes, nesse processo de incorporação de uma abordagem pedagógica, que se é para enriquecer o ensino-aprendizagem, que seja o ensino-aprendizagem de todo mundo envolvido no processo. Então, isso é importantíssimo, esse movimento de termos os estudantes sem exclusão de ninguém, em termos dessa melhoria da qualidade da formação. Bom, então é isso. Essa é a ideia geral, para a gente arrematar esse componente curricular, falar um pouco dos desafios, desses 10 desafios que nós elegemos para essa proposta formativa. Então a gente tem aqui um conjunto de dificuldades que podem ser antecipadas quando a gente coloca como desafios, e a instituição e os professores, os gestores, podem fazer um movimento estratégico de como é que nós podemos evitar que esses desafios sejam mais problemáticos. E a gente trabalha com uma perspectiva de solução e não exatamente de dificuldade posterior. Se eu antecipo a dificuldade, eu consigo buscar soluções para ela antes mesmo que ela vire um problema para a implementação da inovação da educação híbrida. Bom, gente, então é isso. Então vou ficando por aqui, desejo a vocês uma ótima proposta formativa, espero que tenha sido um componente curricular que somou alguma coisa em termos de entender um pouco melhor essa abordagem pedagógica que eu considero extremamente interessante, que a gente chama de educação híbrida. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.